Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Eu sempre aprendi, quando eu fui fazer meus cursos, de falar em público e tudo, que a gente não deve ressaltar algum probleminha que a gente tenha. Por exemplo, a minha voz rouca hoje. Mas vocês que acompanham a Experiência Extraordinária vão perceber que a minha voz está rouca. Então, antecipadamente, peço desculpas. Gritei muito no final de semana, na semana passada, e aí a voz não aguentou. Esse episódio é particularmente interessante e especial. A gente está recebendo aqui um executivo que começou a carreira dele muito jovem e começou essa carreira sendo um palhaço. Um palhaço. Ele vai contar um pouco pra gente dessa trajetória, ele vai contar um pouco pra gente de empreendedorismo, de sonhos, de sonhar e conquistar seus sonhos. A gente vai falar de liderança, a gente vai falar de um monte de coisa bacana que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Ele saiu de palhaço de circo, passando por telecom, diretor de tecnologia da informação no governo e hoje é CEO, sócio fundador de uma multinacional do setor de transformação digital. E também, além disso, ele tem uma banda, ele é vocalista de uma banda de rock clássico. Estou falando do Alexandre Hortelã, que é CEO do grupo GBI. Ale, posso chamar de Ale? Já pegamos intimidade, né? À vontade. Já pegamos intimidade ali na pré-conversa, né? Na pré-conversa, é isso aí. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu sempre agradeço de coração, porque eu sei que as agendas são difíceis e a gente se sente muito orgulhoso toda vez que a gente tem um convidado como você sentado aí, doando um pouco do seu conhecimento, do seu tempo para o nosso projeto. Super obrigado. Rodrigo, quem tem que agradecer sou eu. Sim, estava eu lá no meu mundinho, no meu cantinho, quando recebo um convite de vocês, fiquei realmente muito lisonjeado. Obrigado. 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 Conta, para a gente começar a aquecer os motores, né? Para quem não te conhece ainda, conta um pouco da tua história. Que história é essa de começar como palhaço de circo? Como é que é isso? Eu só queria fazer uma correção, que eu não fui palhaço. Eu continuo sendo. A gente, algumas raízes a gente nunca não perde. Nunca, nunca né? perde. Cara, muito bom. A história é maluca mesmo, né? Eu tive uma história como é que eu cheguei no palhaço, né? Eu tenho um exemplo muito grande na minha casa. Meu pai era uma pessoa que trabalhava demais, sempre muito dedicado ao trabalho. Na cabeça dele era isso, ele trabalhava muito para prover as necessidades da família. E um dia eu vejo meu pai perdendo esse emprego depois de 29 anos de dedicação. Uau! Na mesma empresa, né? Na mesma empresa, mesma empresa. O que para ele foi um choque, foi uma dificuldade muito grande dele lidar com essa situação, né? dele se reerguer. Eu olhava para aquilo e falava assim, cara, não faz sentido na minha cabeça essa coisa de... havia um desequilíbrio, era isso que eu percebia. E eu falei, eu não vou deixar isso acontecer, então eu vou cuidar eu mesmo da minha história de vida, de trabalho. Você tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 13 para 14 anos, eu era bem moleque. E naquele então, eu lembro de ter visto numa banca de jornal, uma revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que falava que buffet infantil era uma coisa bacana. Eu não fazia a menor ideia do que seria, né, um buffet infantil lá naquela época. E, principalmente, eu não tinha intimidade com crianças, né? E eu falei, pô, como é que a gente lida com criança? E na minha cabeça, são as minhas conexões sem sentido, na minha cabeça eu falei assim, palhaço é um cara que lida com criança. E eu fui para um circo. Aquilo foi genial, assim, ter conhecido o povo do circo foi incrível, um pessoal que me recebeu de braços abertos, eu tinha um parceiro, nós éramos uma dupla, né? E então, assim, eles me receberam, ensinaram, eu via, e eu via o trabalho que todos eles faziam, o mágico, e eu falava, de algum jeito a gente vai incorporar tudo isso no número do palhaço. Então, foi assim que a gente começou, né? Eu conheci, é até engraçado, esse meu amigo hoje, ele é secretário
num município em Alagoas, né? A gente... Porque era só dupla. A minha dupla. Cada um foi para um caminho. Então, ele foi para o setor público, né? E eu gostava de arte, sempre gostei. Estudei durante muitos anos desenho, pintura, esse tipo de coisa. Era algo que eu sempre... E é até engraçado, né? Eu sou um cara de TI. Uhum. E eu era avesso. Porque eu entendia a arte uma coisa que não conversava com tecnologias. A arte era uma coisa dos humanos, tecnologia era uma coisa das máquinas. E hoje a gente vê as inteligências artificiais fazendo coisas incríveis. Né, E, graças a Deus, eu vejo que assim, razão é uma coisa que eu nunca me importei com ela. Ter razão nunca foi um negócio para mim importante. Então, hoje eu percebo que tudo isso conversa muito bem. Então, assim, eu passei por essa história. Comecei a trabalhar com programação. Também sou feliz em dizer que foram só 2 anos de código, tá? Não era realmente para mim. Trabalho a vida inteira em TI, mas nunca em papel técnico, né? Eu sempre fui uma pessoa muito atida meu trabalho precisa estar conectado com alguma coisa, eu preciso estar resolvendo algum problema, eu vejo que a minha atividade ela é um meio para se chegar a alguma coisa, sempre foi assim. Por isso que também, hoje, eu vejo muito essa coisa de assim, você tem que trabalhar com o que você gosta, para mim é um pouco relativo, né? O meu trabalho me permite fazer várias coisas que eu gosto, e para mim tá bom. Genial. Isso me deixa feliz. Então, eu nunca parei de fazer o que eu gostava, embora não foi esse o caminho que eu escolhi para viver, para ganhar dinheiro, para trabalhar. Então, teve muito por aí. Estudei tecnologia, sou mackenzista, né? Passei por ali. Uma época maravilhosa da minha vida, assim, eu já me formei há 30 anos e tenho amigos do Mackenzie até hoje. Pelo menos uns 60% a 70% da minha turma a gente se encontra até hoje. Está todo mundo esparramado pelo mercado, é uma delícia e a gente está junto ainda até agora. E aí escolhi TI. TI foi a profissão que me recebeu bem. Aliás, acho que TI tem um pouco disso, né? TI é uma área pouco preconceituosa. É verdade. Talvez até pela escassez de mão de obra, de profissionais de qualidade, né? Então, todo mundo tem algum lugar ali dentro. Ao longo da minha vida, eu lembro muito no começo da minha carreira, eu trabalhei com um rapaz que ele vivia numa situação de muita fragilidade, irmão envolvido com droga, coisa assim. E isso ainda na época dos computadores de tela verde. O cara, um dia eu chego, ele tá na mesa com um livro de geometria espacial e o cara fazendo a programação gráfica na época das telas verdes, né? E assim, o cara estudava sozinho. Então, quer dizer, é possível, né? É totalmente possível, independente da origem. A minha origem é simples, né? A região onde eu nasci hoje praticamente é uma favela, quase uma favela. Eu assim, acho que acreditar e botar na cabeça e ter foco, a gente chega onde a gente quer chegar. E aí você passa um tempo da sua vida como vamos dizer, executivo, né? Você chegou a ser CIO. Fui. E em um determinado momento você fala, não, vou voltar pro meu sonho de empreender. Que era o que você queria lá no começo, né? Assim, Rodrigo, eu empreendo desde muito cedo, né? Se você pegar, por exemplo, a minha carteira de trabalho, talvez eu tenha 3 anos de registro em carteira. Então, a minha história de vida é empreender. Essa minha passagem como CIO, eu era jovem, tinha 30... Sou jovem, perdão. Pretendo continuar sendo um jovem com bastante idade, mas sempre jovem. Cara, é isso aí. E aos 32 anos eu fui CIO, né? Numa situação que para mim foi... aliás, tem uma coisa, né, assim, na minha vida. Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, para você ser a pessoa certa, você começa a se preparar antes, né? A oportunidade, quando ela chega, ela não te dá tempo de você se preparar. Então, eu estava ali, naquela época eu trabalhava na NET, eu era um gerente de projetos de tecnologia, e recebo uma ligação de um dos colegas da faculdade, né, que fala assim, Alexandre, recebi um convite, não vou aceitar, mas acho que tem a sua cara. Eu falei assim, tá, do que se trata? Fui almoçar com ele, era uma oportunidade para assumir diretoria de TI da Secretaria Estadual do Governo do Estado de São Paulo de Educação.
Uma coisa imensa, cara. Uma coisa gigantesca. Imagino, cara. Assim, a quantidade de... São 6.000 escolas no estado de São Paulo. A quantidade de professores, a folha de pagamento, era tudo tão imenso, né? E foi o meu primeiro cargo de diretoria da minha vida. É claro que eu estava inseguro pra caramba, é óbvio. Mas tem algumas coisas bacanas. O medo é uma coisa que me empurra para frente, né? Isso é legal. Eu acho isso legal. Ele não me trava, ele me desafia. Porque para muitas pessoas o medo trava, né? Fala, nossa, não, o medo de perder o emprego, o medo de empreender, o medo do desconhecido trava. No seu caso, impulsiona. Eu sou uma pessoa que é bom não desafiar porque eu compro os desafios. Né? Eu tenho uma história com meu pai. Quando eu era muito moleque, que eu comecei a trabalhar, para trabalhar, eu precisaria estudar à noite. Isso eu devia estar antes do ensino médio, sei lá. E ele brigou comigo. Ele falou assim, de jeito nenhum, você vai estudar e depois que você terminar a faculdade, você vai trabalhar. Né? Meu pai não teve a oportunidade de fazer faculdade, não chegou a esse ponto. Então, ele queria que todos os filhos fizessem. E eu falava, pai, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Consigo fazer as duas coisas, né? Quando acabou o argumento, ele brigou comigo, porque ele viu que não ia ter jeito e eu não ia desistir daquilo. Então, assim, mas aquilo me empurrou para frente, porque eu falei assim, tá bom, vou provar para ele, teimoso, né, o ego lá nas alturas, eu falei, vou provar para ele que eu posso. E eu corri atrás. Então, assim, ao longo do tempo, eu sempre fui muito motivado por esses desafios, por esses abacaxis, por esses problemas, tal. Então, quando eu fui para o governo, teve muito disso. Era um orçamento imenso para administrar e assim, por fim, eu até entendo hoje eu entendo porque que meu amigo me botou nessa, porque a coisa era muito menos técnica. Ela era muito mais de você lidar com as pessoas, de você administrar as vaidades, os egos, aquilo tudo, e deu certo, né? Deu certo. Eu lembro que havia um fornecedor na época e assim, quando você assume uma posição dessa, normalmente você chega com missões, né? Cara, ó, você vai implementar isso, você vai fazer essa mudança, e uma das coisas era você vai tirar esse fornecedor. Era a missão que eu tinha. Fui entender do que estávamos falando, fui pesquisar, entender a operação, entender qual era o projeto, entender aquilo tudo, e eu olhei e falei, puxa, cara, isso não tem chance de sucesso. Era uma operação gigantesca, era algo que estava... A simbiose era gigantesca. Gigantesca. Ou seja, tirá-lo seria o risco era muito grande de você mexer com aquilo, de você criar um baita de um problema depois. Eu me lembro que eu liguei para a executiva da empresa e falei, vamos almoçar? Vamos. Falei, olha, é o seguinte, aqui entre nós, sem crachá, eu estou aqui para tirar você. Não acredito nisso e a gente tem dois caminhos. Ou a gente resolve os problemas e trabalha junto, ou eu vou ser uma pedra no seu sapato, você vai ser uma no meu, e a probabilidade, a chance de felicidade é pequena, nenhuma, né? Cara, isso tem quase 20 anos, cara. Essa pessoa hoje é uma grande amiga minha e a gente segue fazendo trabalho. Eu fiquei um ano, né, nessa situação e vocês conseguiram reverter aquela... Conseguimos, cara, conseguimos. A gente, é claro, assim, sai um pouco de sangue no caminho, né, é óbvio, mas é o mundo real, né? O mundo real, como ele é, né? É o mundo real, mas a gente conseguiu e foi muito bacana, assim, foi muito bacana. Então, passei um ano nessa situação, cara, aprendi. Pensa como eu aprendi, cara. Eu vinha do mercado privado, né? No mercado privado, você dá a volta, mas só tem um objetivo. No final das contas, a conta tem que fechar, a última linha do balanço tem que sobrar dinheiro. É tão simples quanto. Né? Você dá a volta, tudo mais, mas pode falar o que quiser, mas se a última coluna e a última linha ali não tiver bem positivo... Não tem jeito. Em governo, esses KPIs são diferentes. Né? Assim, você tem que atender necessidades da população, você tem outras coisas que você tem que correr e não necessariamente o dinheiro é o primeiro ponto. Né? Se você está entregando um bom trabalho, se você está fazendo com que as coisas funcionem bem, eventualmente o dinheiro é o segundo ponto. Né? Ninguém está rasgando dinheiro, não é isso. Não, lógico. Mas você tem objetivos antes para defender. Então foi uma escola muito grande para mim, foi muito legal. E quando eu saí de lá, claro, né, eu tinha que pular do penhasco outra vez, né? Minha esposa grávida de uns 4, 5 meses da nossa filha, e eu falei, não, cara, quando eu saí do governo, eu recebi convites de big techs para trabalhar com eles, e eu olhava e falava assim, poxa, o mundo corporativo, e já trabalhei,
mas eu não tenho um DNA. Aliás, eu só trabalho com o mercado corporativo. Todos os meus clientes são grandes empresas. Mas eu não me vejo aquele bichinho corporativo, aquele cara seguidor de carreira corporativa. Isso não é a minha cara. Então, eu saí de lá e montei a empresa. Eu acho que, de alguma forma, a gente também não pode lutar muito contra a nossa genética, né? Eu sempre fui uma pessoa de pessoas, eu sempre gostei de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, gosto de lidar, gosto de ouvir, entender e administrar relações e por aí vai. Então, a gente, na época, montou uma empresa de TI, o nosso conhecimento era TI, mas a nossa vocação era pessoas. Então, a gente montou uma consultoria de RH, que trabalhava exclusivamente no setor de tecnologia. De tecnologia, atraindo profissionais para empresas que queriam contratar essas pessoas. Então, a gente fazia de tudo, assim, desde, por exemplo, teve uma ocasião que nós montamos uma fábrica de software em Araraquara, uma fábrica COBOL. COBOL já não se ensina nas escolas. Eu vendi COBOL, cara. Então. Microfox COBOL, né? Hoje em dia, você não vê mais nas escolas o COBOL. E aí, o Banco Itaú precisava, tinha aplicações que precisavam ser mantidas. Devem ter até hoje. Deve ter. E eu falei, tudo bem, então nós vamos montar isso. Né? A gente lidava, né? Contratava executivos, eu era headhunter, mas também a gente sabe montar equipe. Então, fomos para Araraquara, foi muito legal. A gente hoje tem, para mim, é uma satisfação pessoal dizer que eu tirei pessoas da colheita da laranja e botei na frente do computador, numa sala com ar-condicionado, fazendo COBOL. Que legal, cara. Codando em COBOL. Que bacana, então, cara. foi bacana. A gente chegou, nessa iniciativa, a gente chegou a ter umas 70 pessoas trabalhando. Foi bem legal. Já era o Grupo GBI? Não. Não, ainda não. Era uma outra... na época, a empresa se chamava Desix. E aí, a história do Grupo GBI foi que, há 7 anos atrás, eu conheci o meu atual sócio, o Nicolau, que ele é um português, e ele vinha diferente de mim, ele era um bichinho corporativo. Um carreirista, ele né? era um bichinho corporativo. Sem nenhum demérito. Aliás, eu sou um desses, né? Não, e assim, a beleza da vida é você misturar tudo isso. Bota exatamente. tudo no liquidificador, bate e vê o que sai, cara. Sempre sai coisas interessantes. E ele vinha com uma visão de transformação digital, de tecnologia de ponta, inteligência artificial, de coisas assim. E eu olhei, e naquele então, eu estava pensando seriamente em parar com o que eu estava fazendo ali. Tinha recebido um outro convite do governo de volta, né? As pessoas com quem eu trabalhei na época, de vez em quando me procuram, quando tem alguma coisa que envolva necessidade de tecnologia, eles me convidam para fazer alguma coisa. E tinham me convidado para assumir o Centro Paula Souza. E aquilo mexeu demais comigo. Porque, assim, é educação. É educação. Cara, é tecnologia, que era uma zona de conforto para mim, e era educação. Eu olhava para aquilo e falei assim, cara, eu vou, hein? Eu vou. Esse eu vou. Eu estava pronto para ir quando aí, então, eu conheci o Nicolau. E aí, conhecendo o projeto que ele tinha na cabeça dele, falei, cara, isso aqui também é legal. Para você ter uma ideia, naquele então, eu estou falando de 7 anos atrás, não é tanto tempo assim, né? Não é tanto tempo assim. Eu não tinha um smartphone. Porque eu não queria ter. Assim, eu trabalhava. Era engraçado porque, assim, na minha cabeça, eu trabalhava com tecnologia, mas eu não vivia pela tecnologia. Então, na minha vida pessoal, eu tinha muito pouca tecnologia. E aí, mas eu me encantei com o projeto. E aí, o que nós fizemos? Nós juntamos isso com a empresa que a gente já tinha, que era o Grupo GBI, com a Desix, e disso a gente cria, então, o Grupo GBI. Nesse momento, a gente se internacionaliza. Inclusive, hoje, a sede da empresa, o domicílio fiscal sede da empresa, é Lisboa. Então, na prática, a gente deixa de ser uma empresa brasileira com braço em Portugal e passa a ser uma empresa portuguesa com braço no Brasil. E aí, porque assim, eu tenho um pouco dessas coisas. Né? Se eu vou fazer algo, eu vou entender o que eu vou fazer. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o meu primeiro iPhone. Todo mundo tinha, cara, todo mundo falava. Mas para mim aquilo não era algo que... Você tinha um telefone assim, simplesinho, né? Nunca foi algo que me pegou. E eu não só fui ter um smartphone, como eu fui consumir coisas digitais. Então, eu fui... aí logo em seguida começa a vir streaming de tudo quanto é coisa. E quando eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, tem um mundo imenso por trás
da digitalização, né, cara? Tem coisa pra caramba. Cada dia que passa, você vê as gerações nascem dentro desse contexto digital e eu achei sensacional, porque assim abriu para mim um novo horizonte, né? Que aliás é algo que assim eu sou muito grato à área de tecnologia. Várias profissões, você se forma numa faculdade, você vai passar a sua vida inteira naquele nicho, né? TI, cara, ó, eu já trabalhei na aviação, eu já trabalhei em indústria de manufatura, eu já trabalhei no mercado financeiro. Então, assim, hoje eu tenho, né, a grata experiência, né, a gratidão de ter passado por vários por segmentos, tudo quanto é canto. né? Trabalhei com educação. Uhum. Governo, privado, governo, né? Então, assim, eu vi muita coisa legal, cara. Eu já trabalhei com o Instituto Ayrton Senna. Então, você vai entrando num contexto e fala, cara, isso é maravilhoso. TI me deu isso. Legal. Né? E o que o Grupo GBI faz? O que vocês fazem hoje lá na empresa? Conta um pouquinho pra gente. Olha, a gente nunca perdeu a parte da TI tradicional. Então, eu faço sustentação, eu tenho lá aquela TI mais comum. Cuido de sistemas dos clientes e tudo mais. Mas a linha que a gente escolheu para a transformação digital foram os assistentes virtuais. Uhum. Então, já tem bastante tempo que a gente trabalha com inteligência artificial e sempre com esse viés de colocar... lidar com o humano a partir do digital. Do digital, que legal. Cara. Então, assim, é até bacana. Hoje nós somos representantes exclusivos na Península Ibérica e na América Latina de uma tecnologia grega que é bem... Aqui no Brasil é engraçado, porque você fala assim, eu represento uma tecnologia grega. Não, é estranho, né? Assim, o que você traz da Grécia para o Brasil não é tão comum. Que é um produto muito bacana. Então, assim, machine learning de verdade. Eu ligo o servidor num call center e deixo ele ouvindo as ligações, as chamadas telefônicas. 3 semanas depois, ele aprendeu a falar como as pessoas falam. Então, aprende gíria, aprende sotaque, aprende tudo isso. O que joga a taxa de assertividade da inteligência artificial lá para a estratosfera, né? Dali para frente, tudo no code, cara, que delícia, cara. Você não tem que abrir um console e ficar escrevendo código, seja em qual linguagem for. Ou seja, a própria solução vai aprendendo e você vai usando aquilo. É um bot. Sim. Um bot. Sim. E uma vez que ele aprendeu a falar voz, né? Uma vez que ele aprendeu a interagir por voz, o resto é multicanal, né? Então, assim, eu ligo isso no WhatsApp, ligo em qualquer canal de texto e ele fala. É impressionante para onde a gente está indo, né? É impressionante. Assim, olha, eu ainda não deixei de me espantar. Então, quando eu vejo as coisas ainda, projetos que a gente mesmo faz, assim, que eu olho e falo, caramba, cara, eu lembro de quando eu comecei, a dificuldade, você tinha que fazer tudo na mão, né? E agora você tem tecnologias que realmente quase que se operam sozinhas. É um negócio impressionante. Eu já citei aqui nos episódios várias vezes o quanto a inteligência artificial tem, por exemplo, entrado neste segmento, né? De edição de vídeo, de tratamento de áudio. Existem hoje ferramentas que conseguem entender dentro de um episódio que não foi publicado, quais são os ápices do episódio para gerar os cortes, né? Que é aquelas pílulas que você publica do episódio. Então, ela assiste ao episódio e te indica, fala, esses aqui são os cortes que você deve fazer para colocar no ar. Se parar para pensar, você inverteu os papéis. Ela está fazendo a curadoria do teu conteúdo, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, por um lado é muito legal, porque a gente ganhou muita produtividade, ganhou mais assertividade e tal, e mais tempo para o profissional se dedicar ao conteúdo e não tanto a parte técnica, né? De ter que ir lá, entrar, cortar, legendar, porque já faz tudo isso, inclusive publica. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Castellari falando sobre dublagem. Eu fiquei impressionado. Impressionante. Assim, né? A gente fez um episódio aqui que vai ao ar ainda, que a gente recebeu um americano e a gente dublou através de uma inteligência artificial em português, né? A voz com timbre de voz dele. Né? Assim, é um negócio impressionante. Isso era surreal há 6 meses atrás. Não estou falando de anos atrás. Né? 6 meses atrás isso não era uma coisa que você falasse. Né? E eu vejo a inteligência artificial indo para, por exemplo, no teu segmento. Né?
A inteligência aprende gíria, aprende a falar, aprende escuta, né? Então, eu fico pensando para onde isso vai, né? Onde que a gente vai chegar com isso? E é um movimento que a gente não vai Não conseguir vai. segurar. Não vai. Não vai. E tem que aprender a trabalhar com isso, É. não é? Não tem muito como fugir, É. né? Ale, você comentou comigo um ponto muito legal que conecta muito com o que eu penso e provavelmente muito com o que as pessoas pensam, algumas, que é essa questão de perseguir os sonhos, né? Você já comentou isso aqui, né, no episódio. De acreditar numa coisa que você quer, de acreditar numa coisa que você deseja. Lá quando você começou a trabalhar com 14 anos, né? Peitando, entre aspas, seu pai, falando, eu vou lá, tal. Você tinha esse sonho, você tinha esse objetivo. Né? O quanto isso participou da tua vida? Né? Essa coisa de acreditar, de buscar, de... Cara, o tempo todo, né? O tempo todo. Eu realmente acredito que a gente... O Gandhi falava uma coisa, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? E eu acho que é isso. A gente tem que acreditar no que a gente busca. O que eu percebo é até engraçado, assim. Quando eu recebi o convite de vocês, a primeira coisa que eu fiz, que é bem padrão para mim, eu fui ouvir alguns podcasts. E vendo entrevista de algumas pessoas, você fala assim, cara, não interessa a história de cada um, todos eles têm um ponto em comum. Todos eles acreditaram e todos eles seguiram, eles percorreram aquela imagem que projetou, né? Eu quero aquilo, eu vou ser aquilo, eu vou atrás daquilo. Então, o tempo todo, para mim, isso aconteceu, sempre. E é algo que, assim, eu brinco que, né, eu reconheço um pouco de que o brasileiro médio tem um complexo de vira-lata. Mas eu sou vira-lata caramelo. Eu sou aquele que fala, tá bom, beleza, eu não nego a minha origem, mas nem por isso eu vou deixar de... Ótima essa. Eu não vou deixar de correr atrás, não vou deixar de ir atrás. E hoje, quando eu penso nas coisas que eu tive, né, que a vida me pôs na frente, eu olho e falo assim, cara, pessoas que tiveram origens muito mais amparadas, né, com muito mais recurso do que eu, não tiveram o que eu fiz. Então, hoje eu olho e falo, caramba, cara, isso dá para fazer, é possível, mas a gente tem que... a gente tem que deixar o obstáculo um pouco de lado, porque se a gente prestar atenção no obstáculo, você não faz. Cara. É verdade. Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem obstáculo, não adianta, cara. Agora, você escolhe aonde você quer. Eu me lembro de uma cena do filme do Pat Adams, né, aquele cara que criou o hospital. Sim, sim. Que tem uma belíssimo filme, aliás. Tem uma hora que ele está sendo repreendido por alguma, eu não me lembro do detalhe do filme, ele está sendo repreendido. E ele olha para a pessoa que está dando uma bronca nele e ele desfoca a pessoa e começa a olhar uma cena no fundo. E ele começa a rir na hora, né? E a pessoa fica brava, fala assim, pô, eu tô brigando com você e você tá rindo, né? Porque ele não estava prestando atenção no obstáculo, ele estava prestando atenção em algo além, né? Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que, no meu caso, cara, minha vida sempre foi pautada a isso. E eu gosto de desafio, cara. Então, assim, você quer... Eu sou daquele cara, assim, duvido que você faz. Aí eu vou lá e faço, porra. Caramba. Nem precisamos falar isso para convidar. Duvido que você vá lá no XPXT. Duvido, vou lá e faço, pô. Tem que fazer. Então... Muito bom. Eu tenho uma conexão muito forte com isso, né? Eu, por exemplo, quando eu era mais... Você falou da Fundação Paula Souza. Eu estudei numa escola da Fundação Paula Souza, fiz processamento de dados. Legal. E quando eu fui para a faculdade, eu saí dessa escola, fui para a faculdade. Eu queria muito dar aula, porque um dos meus maiores prazeres na vida é saber que eu estou ensinando alguma coisa para alguém. Assim, eu sinto um prazer... Assim, não pode acabar na gente, né? Eu sinto um prazer gigante e o XPXT tem um pouco dessa... a origem do XPXT está atrelada a esse meu desejo de ensinar. Só que, no caso, através de vocês que vêm aqui contar suas histórias. E eu saí da escola com, sei lá, 17 para 18 anos, por aí, e fui para a faculdade imediatamente, fui fazer ciência da computação. E eu queria dar aula. Queria dar aula, quero dar aula. Eu estava empreendendo na época, tinha uma pequena empresa, e eu botei na minha cabeça que eu ia dar aula na escola onde eu estudei. Né? Falei, eu vou dar aula lá.
E eu pensava nisso todos os dias. Todos os dias. Mas eu não tinha conversado com nenhum professor, não tinha vaga, nada. Um belo dia, algumas semanas, meses depois, aquilo na minha cabeça, eu vou dar aula, e eu fazendo faculdade, e finalmente tinha entendido a importância de estudar. Foi ali, chegando na faculdade, que eu fui entender a importância de estudar de verdade, se dedicar. Me liga um ex-professor da escola. Um cara que eu tinha uma conexão muito forte, era um cara que, na minha opinião, um dos melhores professores que eu tinha. Chicão. Infelizmente, eu não me lembro sobre o nome dele. Ele chamava Francisco, a gente chamava ele de Chicão. Ele vira para mim e fala assim, ô Rodrigo, a gente tem uma vaga para dar aula de sistemas operacionais. E eu pensei em você. O que você acha? Eu falei, pô, não é possível. Não é possível. Tipo, e aí eu fui dar aula lá, dei aula lá por 2 anos, né, fazendo a faculdade, empreendendo e dando aula. Não dava aula por causa da grana, dava aula por essa satisfação de ensinar. E aconteceram coisas maravilhosas na minha vida nessa época. Uma delas foi reencontrar os meus professores. Só que como colega. Então, assim, foi um negócio... Desculpa. Imagina, não tem problema nenhum. Foi um negócio fantástico. E só para terminar, tinha uma professora que tinha me dado aula no ensino fundamental. E no ensino fundamental, eu era aquele aluno, digamos, bagunceiro. Aquele que dava trabalho para as professoras. Nunca fui desrespeitoso, mas sempre dei trabalho. E essa professora, quando me viu nesse colégio, ela falou assim, putz, achei que eu tinha me livrado dele, ele veio estudar aqui. O dia que ela me viu dentro da sala dos professores, como colega dela, ela começou a chorar. Porque ela falou assim para mim, eu sabia que você, em algum momento da sua vida, você ia, né, cair em si e ver o seu potencial e tal, não sei o quê. E eu falei tudo isso porque eu criei isso na cabeça. Eu criei essa coisa de eu vou fazer, eu quero dar aula, eu quero compartilhar o conhecimento e tal. E as coisas acontecem. E eu tenho vários outros exemplos, que no caso não sou eu aqui o entrevistado é você. Não, e é bacana o que você está dizendo, porque às vezes, principalmente quando a gente tem pouca experiência, né, a gente escolhe alguns ídolos, né? A gente estuda a biografia do cara, a história do cara, e a gente tenta ser como um cara. E não é bem assim. Você tem que encontrar o teu estilo, né? Então, eu era bagunceiro, eu era divertido, eu era sério, mas assim, é o teu estilo. Quando você tenta mudar isso, você passa a ser outra pessoa, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que encontrar o nosso DNA, né? O nosso DNA é sonhar. Sonhar é fundamental. Trazendo já para o MBA, anos depois do MBA, eu tinha uma professora de fator humano, chamava Virgínia. Ela falou uma frase uma vez para nós também no MBA que me marcou muito, que ela falou que o ser humano precisa estar o tempo todo apaixonado, né? Apaixonado por alguém, apaixonado por algum projeto, por algum hobby, por alguma coisa. Porque a hora que você perde essa paixão, você perde um pouco o sentido, né? Da vida, né? E por falar nisso, eu queria que você contasse um pouco dessa história que você é roqueiro, vocalista de uma banda, tocou no programa do Ronivon semana passada. Foi. Tocou em altas baladas. Foi. Como que isso entrou na tua vida, cara? Você está falando de paixão. Semana passada, o Buddy Guy, que é um guitarrista de blues, fez 87 anos. Uhum. Chuck Berry morreu com 91, se eu não me engano, gravando, né? Quando a gente faz coisas que a gente gosta, de fato, cara, assim, existe uma mola propulsora, tem um motorzinho lá dentro, cara, que te mantém no trilho e indo atrás. Cara, eu tenho uma banda, é um hobby, adoro, cara, adoro encontrar banda, são amigos, a gente não é só... A coisa mais chata que tem, assim, eu tenho amigos músicos que vivem de música, e quando isso é trabalho,
nem sempre é tão legal. No nosso caso é um hobby, a gente adora, então cada vez que a gente se encontra É um hobby meio delícia. profissional, né? Porque você me falou que vocês tocaram em lugares... Tocamos. Né? Cara, ó, festas. Olha que coisa interessante. O primeiro grande show que eu vi na minha vida foi do Metallica, em 1989, no Parque Antártica, hoje Allianz Parque. Allianz Parque. No ano passado, eu cantei no Allianz Parque para 30 mil pessoas. Lá no... Rock 1000. Rock 1000. A banda toda estava lá, foi uma delícia, cara. Então, assim, eu sempre adorei artes, cara. Eu sou do tipo que, assim, eu encontro uma estátua e eu sou capaz de ficar 1 hora, 2 horas olhando, e eu devo ser o cara mais chato do mundo como companhia para ir num museu. Porque você quer pegar o detalhe. Cara, vai ver as coisas, deixa eu ali, né? Eu adoro. Mas essa é uma parte da arte que ela é meio solitária, meio introspectiva, né? Você trabalha sozinho e um dia você mostra o teu trabalho e seja o que Deus quiser. E eu sinto falta das pessoas. Então, assim, eu migrei de artes plásticas para música, porque primeiro, você tinha que estar com... A banda é um grupo, né? Você ensaia com o grupo, é uma atividade em conjunto. Que eu acho que tem muita similaridade também com o que a gente faz no trabalho. Porque não adianta eu fazer a minha parte ou o outro fazer e eu não fazer, porque na hora que você junta tudo, o resultado não é legal. Não funciona. Não funciona. Então, a música dá bastante disso pra gente. No caso da minha banda, todo mundo tem uma atividade profissional. Tem um que é arquiteto, tem um que é cirurgião. Ou seja, não são todos de TI. Não têm são. Cada uma profissão. E é engraçado porque numa banda você também tem papéis diferentes, né? Normalmente, por exemplo, um baixista... É engraçado, o baixista é uma figura fundamental numa banda, mas é raro você ver um baixista que se sobressai para o público. Tirando quem toca, que presta atenção, a maioria nem percebe tanto. É verdade. Né? Você vai mais na guitarra, na batera, né? E muitas vezes você está falando assim, na vida profissional do cara, ele tem um papel onde ele está muito em evidência. E ali, não. Então, essas trocas de papéis é algo muito bacana. Uma coisa que eu comento às vezes, né? Música me deu várias coisas legais, assim, certa vez eu toquei num evento beneficente e eu tive a oportunidade de subir no palco com o Robson Shiba, do Shining Box, sujeito maravilhoso. Tive várias coisas assim legais e também tive coisas interessantes, como por exemplo, você tocar em bar à noite é algo que assim tem muito músico, infelizmente, que vai para beber, e acaba gerando uma experiência ruim para o dono do bar. Então, o dono do bar já passa a tratar todo mundo como se fosse desse tipo. Cara, cansei de passar por situações, cara, de você chegar no lugar e assim, cara, não interessa se você é um CEO, dono de empresa, cara, você aqui é um músico e você é tratado como alguém que vai dar trabalho, né, para a estrutura. E eu acho engraçado isso. Certa vez eu fui tocar numa festa num buffet. E quando eu cheguei no lugar, tinha convidados da festa que já tinham visto a gente tocar num outro evento. Quando viram, vocês que vão tocar a festa, vocês vão fazer a música? Eu falei, vamos. E a gente subiu conversando, porque a gente se conhecia. Subiu no mesmo elevador. Subimos no mesmo elevador. Tal. E quando a gente desce do elevador, nós tomamos uma bronca da organização do buffet, porque nós estávamos ali a trabalho e a gente deveria ter ido pelo elevador de serviço. E foi engraçado, porque assim, teve gente da banda que se sentiu muito mal com a situação. E eu falei, cara, pera, aqui é verdade, cara. Nós estamos aqui a trabalho e a gente deveria ter seguido o protocolo do trabalho. O errado somos nós. Ou seja, é um exercício de humildade, de te manter humilde o tempo todo ali, né? Total. Porque ali você, como você disse, você não é CEO de coisa nenhuma, você é uma banda. Total. E ao mesmo tempo eu olho, às vezes é engraçado, assim, isso é uma parte triste até, na verdade. Para você tocar bem, você estuda muito. Não é diferente do que a gente faz para ser um executivo. Tal. Você falou de MBA, cara, a gente estuda muito. Durante a pandemia, nós montamos um evento pelo YouTube e a gente convidava artistas conhecidos para apresentar seu trabalho. Cara, o pessoal estava literalmente assim, a esposa fazia, sei lá, bolo, alguma coisa, e o cara ia entregar, porque não tinha trabalho para fazer. E nem por isso são pessoas que ralaram muito, né? Porque é um ambiente que não tem muita estabilidade, né? O ator, o cantor, ele tá ali sempre atrás do próximo trabalho, Trabalha, né? por evento. Por evento, né? Cada evento, às vezes tem eventos bons. Eu tive, sei lá, 15 anos atrás, eu tive um e-commerce
E eu era sócio da banda Sepultura. Uhum. E mesmo Sepultura, que é um artista, principalmente fora do Brasil, eles têm muito público no Brasil, mas fora é impressionante, assim. Confesso que eu fui sócio deles e eu não sou fã Uhum. do tipo de música. Quando eu assisti alguns shows trabalhando com eles, aquilo é uma religião. O fã do Sepultura, ele não é fã. Aquilo, ele é um fiel seguidor daquilo ali. E ao mesmo tempo é engraçado, porque assim, trabalham muito por evento, não tem uma regularidade. Então, assim, é um estilo de vida bastante diferente. Uhum. Né? E tem também os altos e baixos, né? E aí, cantor, por exemplo, né? Pensa aí, quantos cantores que, sei lá, 2 anos atrás estavam aqui no alto e hoje nem se ouve falar, né? Então, você tem também esse desafio, né, de se manter ali no topo. É difícil esse isso, é um né? aspecto que eu comentei, né? Quando eu tive meu primeiro iPhone e fui entender o mundo digital, algumas coisas que foram bacanas. Eu acho que assim, esse mundo digital que a gente vive está ajudando muito essas pessoas a mostrar os seus trabalhos. Antes disso, ficavam muito na mão da indústria mesmo, né? Eu vou mostrar esse trabalho, não vou mostrar aquele. Tinha uma sazonalidade, né? Prazo de validade para o artista. Uhum. Uma vez eu estava estudando matemática com a minha filha, abri o notebook, coloquei no YouTube música clássica e fiquei aqui ouvindo. E daqui a pouco eu ouço um violão clássico tocando Bach e me chamou a atenção porque assim era tudo tão perfeito, assim não tinha uma nota errada, nada, era tudo muito perfeito e eu olhei para ver o que era. E era uma menina branquinha de cabelo vermelho, assim ruiva, tal. E aí eu dei um curtir para olhar depois, né? A menina é croata, violonista clássico. Entrei num site dela e, assim, para minha surpresa, estava lá todo o trabalho dela disponível para download. Isso foi antes dos streams, do Uhum. Spotify. Tava todo o trabalho disponível para download e ela tinha um foundcrowding. Então, ela pedia dinheiro e tudo mais. Só que, assim, o foundcrowding travava num valor, não ia além. Era assim, eu preciso desse dinheiro para viver, não preciso de mais dinheiro, eu preciso desse. Quando chegar aqui, para. E se você não pode dar dinheiro, Tudo bem. mesmo assim consome meu trabalho. Se você gostou, pode pegar, pode Uhum. baixar. É uma mentalidade muito diferente, né? Uhum. E isso é algo que, assim, eu acho que essa transformação digital trouxe, né? Você fez essa analogia que eu achei muito legal da banda com o ambiente corporativo, né? Porque tem que todo mundo tocar ali no mesmo compasso. Eu não manjo muito de música, se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige, né? Tem que todo mundo tocar no mesmo compasso, né? O baterista, o baixista, o vocal e tal. E aí eu queria pular desse assunto para um outro assunto, né? Que é liderar equipes. Uhum. Né? Eu gosto muito de falar de liderança, de saber o estilo de liderança das pessoas que passam, dos líderes, né? Dos executivos, executivas que passam por aqui. Como é o seu líder, o seu tipo de liderança? Hoje você tem uma empresa, que no Brasil você comanda a empresa. Que tipo de liderança o Alexandre tem? Eu vou dizer o que eu tento, não quer dizer que as pessoas me veem assim, né? Uhum. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, provavelmente, se você conviver comigo com intensidade, você nunca vai me ver levantar a voz. Eu não tenho isso. Com muita frequência eu ouço da minha equipe que eles gostam de trabalhar comigo por esse tipo de coisa. Mas o que eu digo, e eu acho que assim, é algo que eu procuro trazer com todo mundo, entenda claramente o porquê que você está aqui. A gente não existe nos lugares por existir. A gente está ali por alguma razão, né? Se eu estou no palco para cantar, eu estou para cantar. Então eu não vou fazer outra coisa. Ali eu vou cantar. Se eu estou numa equipe de projeto e eu sou responsável pelo controle de qualidade, eu vou controlar a qualidade. Então assim, a gente não deve perder esse porquê que você faz parte daquele contexto. E uma vez que isso acontece, cara, vigia a tua entrega, cuida da tua entrega, Uhum. né? Seja empreendedor do teu territóriozinho. Aquilo é teu. E se você fizer aquilo a contento, provavelmente as coisas vão durar bastante. E você não precisa conflitar, não precisa autoridade por autoridade, esse tipo de coisa. Então, eu gosto muito de ir por essa linha. E eu acho que quando as coisas não dão muito certo, na maioria das vezes, para mim, é entendimento. Assim, é Comunicação. comunicação, cara. Alguém escapou.
você deixou de deixar, talvez não tenha conseguido deixar claro o que você esperava, ou talvez quando você estava falando, a pessoa não estava prestando a atenção que deveria. Eu não consigo acreditar que as pessoas saiam de casa para provocar alguém, para criar um conflito. Eu Uhum. acho que assim Proposital, é né? muito menos contra você, sabe? As pessoas às vezes interiorizam coisas que, cara, a gente não é tão. Aquela história que fala assim, todo mundo, ninguém é insubstituível. E não é Uhum. mesmo, né? Não é mesmo. Isso não existe. Então, cara, eu olho muito para resultado, eu olho muito para assim, cara, a gente está aqui por um projeto, né? Qual é o projeto, cara? Uhum. Cara, projeto é algo que tem que acabar no tempo que foi estimado, tem que ficar dentro do orçamento que foi planejado, Qualidade, né? né? O produto tem que estar É. contente com aquilo que se propôs ser feito. Uhum. Ah, tem desvio? Óbvio, né? Uhum. Óbvio. A vida, ela tem desvio. Por que que um projeto não vai ter? Então, assim, acho que se você cuida de tudo isso, a coisa vai acontecer e vai dar certo. Uhum. Então, assim, meu estilo é muito conversar, cara. Meu estilo é muito estar com as pessoas, entender por que que a coisa está acontecendo como está. Você transmite essa calma. A gente se conheceu hoje, né? E você transmite essa calma, assim, no teu jeito, na tua fala, né? Eu sou o oposto de você. Cara, eu acho que a gente tem que ter verdades, né, É, Rodrigo? Cara, a gente cara. tem que ser o que a gente é, cara. É Aham. aquilo que eu falei. Se você tentar adotar o estilo da outra pessoa, pode até ser que você consiga fazer, mas é meio fake, É. não é? E eu não acho que a gente é tão bom ator assim para interpretar um papel. Ok, cara. Ou você até interpreta, mas à custa do quê? A custa Né? do Do quê? quanta energia, Uhum. né, você vai despender para aquilo, né? Eu acho que cada vez mais eu tô me convencendo de que esses papéis corporativos que as pessoas inevitavelmente acabam exercendo, né, eles são muito prejudiciais para as próprias pessoas, né, por conta dessa questão da energia que se gasta ou do trabalho que dá, né, se manter nessa posição. Imagina, eu não sou um cara tranquilo, nem nada, mas também não sou mal educado. Aí imagina que eu queira ser como você, isso vai me custar muita energia, né? Então, óbvio que eu posso pegar aqui uma característica sua aqui, outra do outro ali, outra do outro ali, e tentar incorporar no meu perfil. Mas, como você disse, né? É, Ser o eu, que você não é eu difícil, né? acho que a gente é produto de uma mistura. Se Sim. você começar a conviver muito com o contexto, você vai trocar. Você vai Uhum. deixar coisas suas e vai pegar coisa dos outros. Isso vai acontecer. Mas eu acho que tem um DNA que cada um tem o seu. Uhum. E eu acho que nada disso é problema. Eu acho que a gente vive em sociedade. Viver em sociedade é um desafio, né? Uhum. Isso é sempre assim mesmo. E eu acho que apenas não invadir o protocolo básico, assim, cara, não faz sentido você humilhar uma pessoa em público, independente do que aconteceu. É verdade, cara. Cara, assim, a Total, pessoa total. errou. Isso atrapalhou? Atrapalhou. Criou uma situação que agora a gente vai ter que Uhum. resolver. Mas e se isso for algo que realmente é recorrente, você vai ter que lidar com a situação. Uma hora você vai ter que falar, olha, não cabe essa pessoa mais no grupo porque ela está trazendo a produção do que você está fazendo para baixo e não deveria. Então, uma hora você vai ter que resolver isso. Uhum. Então, é esse o ponto. Esses dias a gente contratou um vendedor, um comercial, fechamos um contrato em Campinas e fomos lá. Enfim, tinha uma reunião lá, fomos lá, estavam os dois. Estavam na recepção os dois, e ele virou para mim e falou assim: Alexandre, você se incomoda de eu falar uma coisa mais pessoal? Assim, eu falei: não, fala, né? Aí ele falou: olha, não é menino, o cara deve ter minha idade, uns 50 Uhum. anos, e ele falou assim: olha, eu nunca trabalhei com uma pessoa como você. Para mim está sendo até estranho, porque eu tô acostumado com muita pressão, muito estresse e tal, e você não é assim. Eu falei, ok, vou receber isso como um elogio. Aham. Para mim é bacana ouvir, tá bom. Mas aí eu devolvi isso para ele, falei assim, olha, mas não pense que esse jeito brando não faz com que a gente percorra o objetivo, né? Assim, a natureza da relação que a gente tem aqui na empresa é o trabalho. Uhum. Então, assim, a gente tem que respeitar isso, né? Se eu estou numa festa, a natureza da relação, ela é a diversão, tal. Então, eu não vou beber de
perder o controle e dar vexame, porque não é aquilo que está acontecendo ali. Se eu tivesse na banda, a natureza é fazer o meu papel da banda. Se eu tivesse num time de futebol, mesma coisa. Então a gente está aqui pelo trabalho, né? Claro, vamos conviver bem, por que não? Por que não, cara? Todo mundo tem suas histórias de vida. Isso é muito legal que você está falando, porque pressão desmedida, eu nunca, tenho 32 para 33 anos de carreira, eu nunca vi pressão desmedida ou pressão, qualquer tipo de pressão melhorar resultado. Nunca. Nunca vi, cara. O que eu vi que melhora resultado é trabalho em equipe, apoio da liderança, ter tempo para amadurecer os projetos, os ciclos de vendas, mas pressão, vender a qualquer custo, a qualquer preço, né? Eu nunca vi isso funcionar. Nunca vi. Alguém sempre sai chamuscado. Ou o vendedor sai com estresse, ou vende errado para o cliente, ou o cliente compra pelo preço que quis comprar, aí a empresa perdeu, vice-versa. Então, assim, não funciona, Rodrigo, cara. eu não sei. No setor que eu atuo, cara, o vendedor que tira pedido também não existe mais. Não, né, cara? não existe mais. Isso... Hoje a gente constrói relações com as empresas. Sim. Então, eu vendo um projeto, mas daqui 5, 10, 20 anos, eu quero estar lá ainda fazendo coisas. É exatamente isso. E você só faz isso equilibrando o jogo. Né? Então, se você vende por vender, eu estou tirando esse pedido porque é o que é bom para mim e não é bom para a empresa que está comprando, é uma questão de tempo, cara. A gente até tem uma série de vendas aqui no Experiências Extraordinárias que a gente trouxe vários executivos e executivas de vendas que deixam várias dicas legais. Mas acho que em comum a todos tem esse ponto que você trouxe. Né? Hoje é uma venda muito mais relacional e o vendedor precisa, sim, conhecer o que vende. Né? Precisa, sim, ter o conhecimento daquele serviço ou produto que está vendendo para o cliente, porque cada vez menos tem espaço para você errar ali num... Dominar o que vende. Isso é fundamental, O cara tem que gastar uns minutos da vida dele para entender o momento do cliente também, né? Cara? Lógico, porque, também. Outro ponto fundamental. Não dá para você chegar lá e falar essa arrogância do que eu tenho é tão maravilhoso que vai mudar a tua vida, será? Né? Então, assim, entende o momento da empresa. Eu já tive situações de chegar para a empresa e falar assim, ok, mas agora não é a hora. Ano que vem, acho que vai estar maduro o suficiente para a gente fazer isso. Porque, às vezes, o produto é bom, o preço é bom, as coisas são boas, mas não é o ponto, né? Não dá o match para a solução realmente performar naquele então. E aí, assim, eu acho que, principalmente quando você não é uma empresa gigante, com um marketing internacional, um brand forte, o que dá sustentação são as relações, cara. É verdade, a confiança, né? Quando eu montei a empresa, quando eu saí do governo, foi até engraçado. Eu montei com o guitarrista da banda, né? E aí, aquela história, né? Como todo mundo que começa um negócio, você fala, nós vamos fazer tudo e mais um pouco do que for necessário, né? Mas você se sente à vontade fazendo o quê? E a gente começou a dividir os papéis. O meu ex-sócio na época, ele falou assim, olha, a única coisa que eu não quero fazer, que para mim é muito agressivo, é contabilidade, financeiro, essa parte para mim não dá. Mas, assim, eu, comercial, vou bem e tudo mais. Tá bom, então. Eu nunca me via vendedor mesmo. Então, eu falei, casou bem, né? Passou uns 2 anos, né? Um dia a gente contratou uma consultoria para ajudar a gente no momento de crescimento da empresa. Um dia o consultor virou, a gente estava listando clientes, como é que chegou no cliente, como o cliente veio para a empresa e tal. Aí um dia ele virou e falou assim, mas vocês não estão achando que tem alguma coisa errada aqui, não? 90% dos clientes da empresa veio do financeiro, né? E aí eu parei para pensar, eu falei assim, cara, por que eu trouxe clientes? Porque eu não vendi. Eu não vendi. Eram pessoas que a gente tinha uma história ao longo do tempo, como foi a pessoa que me recomendou lá no governo. Lá no governo, que eu olhava e falava assim, mas por que você está recomendando a mim? Né? Por que eu? Né? O que você enxergou em mim para eu ser a pessoa que você deseja para isso daqui? Né? E eu comecei a perceber que, assim, você tem uma história reta, sabe? De intenções claras, assim. Cara, tem hora que você fala, ok, isso é bom para mim, mas eu sei que não é para você. Eu prefiro não fazer aquele negócio naquele momento,
né? Porque assim, você vai guardar uma imagem positiva e você vai ser lembrado Nós no momento estamos correto. totalmente alinhados. Eu sempre trabalhei exatamente nessa linha. E eu tenho vários... Hoje eu já posso chamar de amigos que vieram do âmbito profissional, que sempre foram meus clientes, né? Ou eu mudei de empresa e a empresa que eles trabalhavam começou a se relacionar com a empresa que eu fui trabalhar, ou eles mudaram de empresa e levaram a minha empresa para trabalhar com eles. Cara, Né? é a minha história. É exatamente isso. É a minha história. É o que eu falo, o seu legado como vendas um dos legados então, é esse. E é engraçado, porque aí você pergunta... A semana passada eu estava assistindo a entrevista com a Emanuele, né? Uhum. E teve um momento que ela falou assim, que o RH pergunta para ela, né, como escolher um profissional para trabalhar com ela. E ela teve que parar para pensar. E é muito isso. Porque como é que você ensina uma pessoa a ser você? Não dá. Então, no fundo, eu acho que assim, procura a sua verdade, cara. Procura quem você é de fato. Porque é muito isso, né? Como a gente falou no início. A minha história foi pautada por ser desafiado e aceitar, né? Eu topo o desafio, vamos até o fim. E acreditar naquilo, cara. Então, assim, acho que assim, se você está realmente comprometido com o resultado que você foi, que foi entregado, que foi entregue para você, vai dar certo, cara. Isso aí. Vai dar certo. Porque você vai encontrar o caminho. Que nem você falou assim, tem hora que você precisa do apoio de um superior. Por quê? Porque está faltando um recurso, porque está faltando renegociar um prazo, está faltando dinheiro para o projeto. Mas se você... E quando você... leva isso e a pessoa olha e fala assim, cara, esse cara vai fazer o que ele está falando que vai fazer. Ele vai fazer. Você acaba conseguindo o orçamento que você precisa, você acaba conseguindo o prazo que você precisa. Porque, assim, gente que vai te prometer o céu não falta, né? Não falta, infelizmente, cara. não, né? Não falta. Cara. Ale, eu queria super te agradecer por você ter vindo aqui. Eu ia te botar numa gelada aqui, mas vou deixar para a próxima por causa do nosso tempo. Porque quem canta, passa aqui, tem que cantar. Mas vai ficar para uma próxima, o Ale cantando pra gente. Cara, super obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi uma honra te conhecer melhor. Eu que agradeço. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Valeu, obrigado. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a Ale. Eu adorei. Eu adoro tudo, vocês sabem, né? Eu gosto quando vem um convidado que eu conheço, porque tem intimidade, porque conheço a história. Mas eu também adoro quando vem um convidado que eu não conheço e eu conheço a história quase junto com vocês aqui, né? E eu acho muito legal todo esse ensinamento que o Ale deixou pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É conhecimento, é história de gente que tem história para contar. Então, esse é o objetivo desse canal e a gente fica muito feliz em trazer histórias como a do Alexandre e de compartilhar essas histórias com você. Tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio.